preces quando estou sentado. Agora, querido, nós temos que compreender uma coisa, e falando diretamente para você. Onde tem religião, não tem Deus. E onde tem Deus, não tem religião. O sistema romano ensinou o povo a associar Deus com o sistema religioso, como colocando a religião como mediador entre Deus e o homem, fazendo o homem pensar que precisa de um sistema religioso para chegar até Deus. E quando o homem pensa isso, porque a religião são conjuntos de regras e sistemas em que os homens se unem, e através desses sistemas eles acreditam estar se aproximando de Deus, e que fora daquela religião A ou B não pode haver Deus na vida das pessoas. E isso é uma mentira, porque o que a religião fez com o nosso Senhor Jesus Cristo e com os apóstolos foi matar e perseguir. Então nós vemos, quando olhamos para Jesus, já existia religião estabelecida nessa terra, e várias religiões, e todas elas se uniam num só propósito. Se elas brigavam entre si como brigavam, se elas tinham suas discórdias até ponto de matar uns aos outros, em uma coisa eles se uniram contra Cristo. E hoje a mesma coisa se repete. As religiões, por mais que tenham suas discussões umas com as outras, mas elas se unem em prol de uma coisa que nem elas mesmas estão percebendo. As pessoas que estão lá dentro não estão percebendo, mas elas estão batalhando contra Cristo e não estão vendo. Então, quando Jesus chegou, não se aliou a nenhuma delas, nem favoreceu nenhuma delas. Muito pelo contrário, combateu a hipocrisia, dizendo que eles estavam invalidando a palavra de Deus. Era a palavra de Deus lida todos os dias nos seus tempos, discutida entre eles. Era aberto o livro da lei, aquilo que estava escrito. Por isso Jesus disse que se eles crescem em Moisés, creria nele, porque ele deu testemunho dele. Porque Moisés falou que ia surgir um semelhante a ele e era para eles seguir. E eles não queriam. Então toda a escritura apontava para Cristo, assim como o tabernáculo estabelecido lá em Moisés, e o tabernáculo tinha as medidas de Deus, em que não poderia nem acrescentar janela e nem porta, como até hoje não se pode. Então aquele tabernáculo era só figura da verdadeira imagem, porque a verdadeira imagem é Cristo. Cristo é o tabernáculo. E tem mais uma coisa, Cristo é mais forte do que o tabernáculo no deserto feito por Moisés. Porque o de Moisés, por mais que foi falado pela palavra de Deus e as medidas foi de Deus, mas foi feito pela mão humana. Mas a Escritura diz que Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, não é feito por mãos, não é desta criação. Que é no livro de Hebreus capítulo 8, verso 2, e também no livro de Hebreus capítulo 9, verso 11. Foi o Senhor que fundou, não foi o homem. Esse é o verdadeiro tabernáculo, porque as coisas da lei eram sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é Cristo. Como está no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, e também em Romanos, capítulo 10, o versículo 4. Então, queridos irmãos, o que eu chamo a atenção aqui é que o problema do mundo hoje não está no crer em Deus, o adorar a Deus, o louvar a Deus. Está em como que você está fazendo isso. Esses religiosos que aparecem na Escritura, eles tinham sua crença em Deus, da sua maneira, mas tinham. Eu me pergunto e pergunto a vocês, será se o mundo hoje não faz a mesma coisa? Cada um não acredita que está servindo a Deus e crendo em Deus da sua maneira e que sua maneira é correta? Se hoje, por acaso, você chegar em algum sistema religioso, qualquer um por aí, pedir e perguntar como é que eu faço para me salvar, eles não vão colocar um papel higiênico inteiro escrito com leis e regras como que o homem pode ser salvo e vão jogar na sua frente. E se você tivesse perguntado para a Escritura, não teria uma resposta simples e pura, dentro de um evangelho simples e puro, porque o problema hoje não está em crer em Deus, está em como que você está crendo em Deus, não é? Porque será se você está crendo como diz o teu pastor? Será se você está crendo como diz a tua religião? Será que você está crendo como diz você mesmo? A tua família, a tua cultura, a política? Ou será se você está crendo como diz a Escritura? Porque o Jesus que eu conheço, no livro de João, capítulo 7, o versículo 38 e o 39, diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, qualquer tipo de crença que você tem crido hoje em Deus, a sua maneira de crer, deixa de ser considerada por Deus, porque o seu crer verdadeiramente que te guia para o reino de Deus e te dá a salvação, tem que ser como diz as Escrituras. Se a Bíblia,
Se a Escritura, ela diz para você como que você tem que ser salvo, é desta maneira que você tem que crer. Então, qualquer outra coisa que você esteja fazendo, adorando ou praticando, que não esteja respaldado na Escritura, você tem vivido uma mentira e tem enganado a si mesmo. O problema não é o adorar a Deus, é como que você está adorando. Será se você é daqueles que acredita que a adoração a Deus, o louvor a Deus, deve ser especificamente, unicamente em um espaço geográfico, dentro de uma casa, de um templo feito por mãos de homens, feito de pedras e concretos e cimento? Porque assim os judeus pensavam também. A mulher samaritana, quando Jesus foi ter com ela no poço e pediu água para ela, no momento dessa conversa, que Jesus Cristo oferece a água da vida para ela, e ela diz: Senhor, és tu maior do que esse poço que é o nosso pai Abraão deu? Não é em Jerusalém que devemos adorar a Deus? E ele diz: olha, mulher, saiba que não é nem nesse monte e nem em Jerusalém que adorareis o Pai em espírito e em verdade. A adoração em Deus não está determinada em um lugar, não está determinado dentro de um templo feito por mãos de homem. A adoração a Deus, ela independe do lugar. Ela está completamente ligada em você diretamente com Deus. Sabe por quê? Porque a religião e seus sistemas religiosos de concreto nunca vão conseguir mediar entre você e Deus. Porque a Escritura diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Só existe um mediador entre você e Deus, amigo, é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não tem como você ter acesso a Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele, naquele corpo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Jesus Cristo é a imagem de Deus. O livro de João capítulo 14, o versículo 7 ao 10. Então, queridos irmãos, não tem como você ter acesso a Deus fora de Jesus Cristo. E eu pergunto para você, você acredita que Jesus Cristo é uma religião? Você acredita que Jesus Cristo é um produto de comércio em que os homens andam barganhando por aí? Então está na hora de você começar a olhar para a Escritura e se perguntar, e aquele momento em que você tem que se calar de todo o sistema religioso e jogar para o mato, porque a religião tem matado as pessoas e tem distanciado o povo da verdade de Deus. Ela chega e te ensina a ler somente aquilo que interessa a ela. Por que existem tantas religiões no mundo hoje? Por que cada um fala uma linguagem? Veja como a religião causa uma confusão, como a política, por exemplo. Você estraga a sua amizade, você estraga o seu relacionamento com sua família, você estraga o seu bem-estar com a comunidade por causa de política. Vale a pena? Vale a pena? E assim a religião também, que é a mesma coisa, é fundido com a política completamente, a sua maneira de agir e de trabalhar são os mesmos métodos, sem diferença, e hoje o que nós temos visto é isso, a mesma coisa se repetindo. Assim como a religião romana comandava a política, colocava e tirava os reis, hoje as religiões evangélicas têm feito a mesma coisa, porque na verdade a igreja não pertence a nenhum movimento nessa terra, a igreja é dos céus, ela é antes de todas as coisas. Então, agora você olha e eu pergunto, Jesus Cristo de fato é uma religião? Ele considerou alguma religião nessa terra? Se Jesus Cristo prega o Evangelho vem salvando as pessoas, queridos irmãos, sem placa, sem CNPJ, vem salvando as pessoas sem fundador humano, porque na verdade o Evangelho é de Jesus Cristo, porque na verdade a igreja é de Deus, e Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue, como está em Atos, capítulo 20, verso 28. Então está na hora de você começar a olhar para a Escritura e examinar a Escritura e deixar o sistema religioso de mão, porque eles não vão te guiar até Deus, porque só existe um mediador e é Jesus Cristo, e Ele não é uma religião. Agora, queridos irmãos, chamo a atenção novamente dos irmãos para nós meditarmos na prova de verdadeiramente esta geração tem se corrompido muito mais e tem se enganado muito mais do que no tempo dos apóstolos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 40, após o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, estar pregando sobre o batismo no nome de Jesus, o arrependimento, nós vemos uma coisa interessante. Nós vemos
a Escritura dizendo que ele ia exortando e testificando ao povo, com muitas e outras palavras, e dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ora, se há quase 2000 anos atrás o apóstolo Pedro já estava dizendo que aquela geração era perversa, né, era uma geração perdida, quanto mais hoje. Como será hoje? O que hoje nós temos assistido? O que Jesus é na boca dessa geração? Na boca dessa geração, Jesus não passa de um status colocado nos seus carros, atrás nos seus carros, nos seus caminhões, dizendo: Jesus, eu amo Jesus, eu salvo Jesus, mas as práticas daquela pessoa têm sido totalmente oposto do que ele quer para nós. O que Jesus é para essa geração? Um status para ganho político. Eu sou crente, eu sou pastor, preciso do seu voto para representar o povo evangélico. É isso que Jesus tem sido para eles hoje. O que Jesus tem sido para essa geração, principalmente brasileira? Um produto de comércio. Venha que Jesus vai te abençoar, dê tanto, dê 10 que Deus te dá 100, dê 100 que Deus te dá 1000, barganhando com o nome de Jesus. O que o nome de Jesus é para esta geração? É tudo que existe para conformar o pecado, menos a verdade e o caminho, como ele disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus tem sido para esta geração? Tem sido o tipo de pessoa em que eles querem forçar que ele diga: você está certo, continue assim, Deus só quer teu coração. Não tem problema, pode continuar nessa prática de pecado que eu já perdoei na cruz. Então o que o povo quer que Jesus faça é conformar eles no pecado. Eles não querem ouvir o que de fato Deus tem a falar para eles. Eles querem forçar Deus a falar o que eles querem, porque eles querem se conformar no pecado. Hoje, se você for olhar, existe religião para tudo e qualquer gosto, usando o nome de Jesus. Você quer uma religião que apoie a tua prostituição? Você vai encontrar. Você vai encontrar um líder, porque a Escritura de 2 Pedro diz que amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos. Eu pergunto, se você, por exemplo, quer continuar na prática de imundas da sexualidade das coisas, você vai ou não vai encontrar alguém que esteja pregando isso por aí? Você vai encontrar gente que diz que é chefe, e aí ele diz: eu sou pastor, e o Jesus que eu conheço, ele apoia isso, não tem problema, dê teu dízimo, tuas ofertas, não tem problema, não precisa fazer compromisso em mudança da tua vida. Então, o que hoje nós temos encontrado é que as pessoas têm procurado líderes conforme os seus desejos. Antigamente, eu tinha pena daquelas pessoas que seguiam esses líderes religiosos que fala de copo com água, poeira santificada, que fala de teia santa, que começa a colocar as pessoas para se ajoelhar e beijar sangue nas suas vestes, não é? Então, antes eu tinha pena, mas aí eu fico olhando que todas aquelas pessoas que estão procurando esses falsos profetas têm uma razão e têm um motivo. Elas têm procurado porque elas querem riqueza, bens materiais, coisas nessa terra que vão perecer com o tempo. Elas não estão em busca da salvação da alma, que é a eternidade, que dá a vida. Elas estão em busca de coisas materiais nessa terra. Então elas se merecem. Então aquilo que a pessoa quer e quer se conformar no pecado, ela vai encontrar um líder para lhe puxar. Quando não encontra, ele mesmo forma uma, tentando se justificar, mentindo a si mesmo, enganando e sendo enganado, como diz essa escritura. Então, temos a preocupação de falar para essa geração que ela tem que procurar dentro da escritura o verdadeiro evangelho, porque o que hoje nós temos é a corrupção. Então, agora eu provo para você. Vamos lá. Como que você chama aquela casa em que você congrega lá dentro? Você chama de igreja. Quem foi que lhe ensinou a chamar aquela casa de igreja? Se quando olhamos para as escrituras, nós vemos os apóstolos chamando aquele lugar de apenas casa de oração. Você já viu Jesus falando isso? Que aquele lugar em que nós se reunimos para congregar e para orar tem que ser chamado por todos os povos, não só por Israel, mas por todos os povos, casa de oração? No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 17, no livro de Isaías, capítulo 56, a partir do verso 7. Talvez você nunca ouviu. E Jesus disse que era para ser chamado assim. Mas por que as pessoas, em vez de falar isso, dizem: vamos para a igreja, ei, vamos limpar a igreja, vamos pintar a igreja, chamando aquela casa de igreja? Porque você foi mal ensinado. Eu nunca vi na escritura
algum dos apóstolos, o próprio Deus, chamando aquela casa de igreja. Muito pelo contrário. Dizia, saudai a Priscila e Áquila, saudai aquele povo e a igreja que está em sua casa. Não a igreja é a casa. A igreja é um estado de espírito. Ela não é um espaço geográfico. Ela não é um concreto. Ela não é um templo feito por mãos de homem. A igreja é Jesus Cristo, quer você queira admitir isso ou não. Porque no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz que Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, se ele é a cabeça do corpo da igreja, e o nome da cabeça é Jesus Cristo, então o nome do corpo também é Jesus Cristo, não tem como a cabeça ter um nome e o corpo ter outro. Então, a igreja é Jesus Cristo. Ela não é um concreto e nem uma casa feita por mãos de homem. Você não vai encontrar isso na Escritura. Mas, afinal de contas, irmãos, quem ensinou a chamar aquele lugar de igreja? Simples, foi o sistema romano, e através do sistema romano, as religiões evangélicas têm arrotado o vinho da mulher prostituta, que é o sistema religioso romano, que está em Apocalipse 17, tem arrotado seu vinho cada vez que refere a sua boca, dizendo, vamos para a igreja, vamos pintar a igreja, vamos limpar a igreja, e nos chama casa de oração. Porque, na verdade, querido, a igreja é Jesus Cristo, e nós, e aquele grupo de pessoas que pode estar debaixo de um pé de manga, num relento, no meio de um deserto, ou na beira de um rio, ou em qualquer lugar, mas se tiver na doutrina de Cristo, que é dos céus, então ali sim está a igreja. Se estiver dentro de uma casa e aquele povo tiver a doutrina conforme a Escritura, então a igreja está dentro daquela casa, não a igreja é a casa. Então está na hora de começar a meditar sobre isso. Quem ensinou? O sistema romano. Como é que eu sei disso? Lembra de quando você ia para a escola e o professor dizia, desenhe uma igreja. Você desenhava o quê? Uma casa, porque você foi ensinado assim. Vamos pintar a igreja. Você pintava o quê? Uma casa com a cruzinha em cima. Porque para você foi ensinado que aquela casa é que é a igreja. Então as pessoas dizem, de que? De igreja. Então você imagine uma casinha com a cruzinha em cima. E aí você diz, agora eu já não sou mais da religião romana, agora eu sou evangélico, sou protestante. E aí você sai acreditando que fez grandes mudanças, até você começar a chamar aquele mesmo lugar de igreja. A minha igreja é fulana de tal dos Anzol. A minha igreja, o nome da minha igreja é fulana de tal dos Anzóis, é cicrana, é beltrana, a minha igreja é protestante, a minha igreja é evangélica. E você esquece que a igreja é Jesus Cristo e que ele não pertence a nenhum movimento nessa terra. Porque a igreja veio dos céus, porque Jesus Cristo é a igreja e ele veio dos céus. O Colossenses capítulo 1, versículo 17, 18 e os outros versos adiante até o 24, diz que ela é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ela. Todas as coisas estão sustentadas na igreja, porque a igreja é Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, e quando Deus introduz no mundo, disse Deus haja luz, todas as coisas passam a ser sustentadas por essa luz. E aí diz que ele é. E ele falava de Cristo, dizendo lá no verso 15, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque Jesus Cristo pegou a sua palavra e encarnou e formou uma imagem, uma pessoa para ele, porque a pessoa de Deus é Jesus Cristo. Não existe três pessoas na divindade. Existe uma só pessoa, porque o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, como diz em João 4, 24, está em Cristo corporalmente, como já foi falado aqui outrora. Então, agora Deus forma para si uma imagem, o corpo, o primeiro membro, que é a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Diz que ele é a cabeça da igreja, ou seja, não é apenas o cabeça. E se você for estudar, você vai observar que existe diferença entre a cabeça e ser o cabeça. O cabeça é apenas uma posição de autoridade. Você não pode dizer que o seu marido é a cabeça, a sua cabeça. Porque você não teria que ver a cabeça do seu marido em você. Mas Jesus Cristo não é apenas uma posição de autoridade, ele é a cabeça da igreja. Literalmente, ele é a cabeça da igreja. Então, espiritualmente, não tem como ver a igreja sem a cabeça que é Jesus Cristo. Isso significa que todo aquele que pensa diferente da doutrina de Cristo, porque a cabeça é que pensa e não o braço e não o dedo que pensa, mas sim a cabeça, se não está de fato ligado à cabeça que é Cristo, nunca foi igreja e nunca vai ser.
como a religião que já existe desde o princípio das coisas, bagunçando e tudo, do qual a cabeça da religião, na verdade, é Satanás, que criou para enganar os homens, para se usar de uma meia-verdade, que é pior do que uma mentira certa. Porque pior do que uma mentira certa é uma verdade mal contada. E é lógico que Satanás não ia chegar dizendo, creia no inimigo, creia nele e prega a morte. Não vai ser assim, ele vai mentir para o povo. Por isso há tantas religiões. O objetivo dele é confundir, fazer com que as pessoas não saibam mais para onde vai. E quando ele resolve entrar num sistema religioso, ele se iludir dia após dia acreditando que a salvação está ali, sendo que cada dia que tem, ele está sendo manipulado a se distanciar da verdade. Então, querido irmão, Jesus Cristo é de fato a cabeça da igreja, e o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, continua dizendo, apóstolo Paulo diz que cumpriu o resto das aflições de Cristo pela a igreja, que é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Jesus, e o nome da igreja é Jesus Cristo, porque não tem como a cabeça ter um nome e o corpo ter outro, como já foi falado. Então por que as placas dizem diferente? Então por que em vez da pessoa chegar e colocar a igreja é Jesus Cristo, coloca que a igreja é vários outros nomes e até movimentos, menos Jesus Cristo? Por que fazem isso? E aí se cumpre o Apocalipse, capítulo 17, o versículo 3, que diz que a mulher prostituta que está montada sobre a besta, ela possui vários nomes de blasfêmia. O que é a blasfêmia? É quando eu pego algo de Deus ou a palavra de Deus e eu mudo o seu sentido, o seu significado. Então, se eu pego igreja, eu nunca posso acrescentar dizendo que a igreja é outra coisa. Eu não posso dizer que a igreja é protestante, porque dizer que a igreja é protestante é dizer que ela veio de Roma por uma manifestação em que eu me opus a alguma coisa e lutei contra, de Martim Lutero. E na verdade eu estaria dizendo também que a igreja ela seria oriunda de Satanás, porque o primeiro protestante foi Satanás. O que é protestar? Não é quando eu me oponho a alguma coisa e eu luto contra? Eu pergunto, quem foi o primeiro a fazer isso antes do ser humano ser criado? Não foi Satanás que se opôs à adoração de Deus, à vontade de Deus, e lutou contra, e foi precipitado para baixo o grande dragão, a antiga serpente, que é Satanás, como está em Apocalipse, o capítulo 12. Então, ele é o verdadeiro protestante, o primeiro. Eu não posso dizer que a igreja é protestante, porque dizer que a igreja é protestante ou ela veio desse movimento, ou teria que dizer que ela veio de Roma por Martim Lutero. E eu não posso crer que a igreja veio de Martim Lutero, porque quem introduz a igreja no mundo é Jesus Cristo, quando disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre ele mesmo, porque ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, como está escrito no livro de Atos, capítulo 4, o versículo 11. Então, queridos irmãos, a igreja não pertence a nenhum movimento nessa terra. A igreja, ela não veio de Roma, ela não é um movimento católico, ela não é um movimento protestante, ela não é um movimento evangélico, ela não é um movimento presbiteriano, ortodoxo, ela não é um movimento islã, ela não pertence a nenhum movimento nessa terra, porque a igreja é dos céus e ela sempre existiu antes desse mundo ser criado, porque a igreja é Jesus Cristo e Jesus Cristo é a palavra de Deus que existe antes de todas as coisas, como foi lido em Colossenses 1,17. Ela existe antes de todas as coisas ser criado, porque todas as coisas foram criadas pela igreja, que é Jesus Cristo. Quem ensinou você a interpretar errado essa palavra igreja foi o sistema católico, e as religiões evangélicas abraçaram direitinho, sem questionar nada. A igreja também não é movimento pentecostal, porque dizer que a igreja é movimento pentecostal é dizer que ela veio dos Estados Unidos, lá da Rua Azul, e isso não é verdade. E se você for abrir sua escritura agora, eu desafio você, no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 1, você vai ver que o Espírito Santo desceu, foi quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, não foi no dia de Pentecoste, cumpriu-se. Você sabe muito bem o que é cumpriu-se. Cumpriu-se é quando terminou, quando finalizou, quando acabou o dia de Pentecoste. Então o Espírito Santo veio. Você vai ver também aqui embaixo o link apontando para um estudo falando sobre o Pentecoste, o que é de verdade. E se você tiver a curiosidade e não quiser crer pela Escritura, pelo menos vai lá na internet e pesquise que você vai encontrar o que é Pentecoste. Lá você vai ver festa, 50 dias de festa, a comemoração dos judeus, a entrega da tábua das leis. E quando você diz que Cristo,
que o Espírito Santo quer fazer um Pentecoste em você, você está dizendo, o Espírito Santo quer fazer uma lei em você. E você é da lei ou é da graça? Se a lei verdadeiramente fosse suficiente para a salvação do homem, precisava Jesus Cristo ter vindo? E precisava Cristo ter vindo, gerado do Espírito, em vez de ter colocado mais um profeta, como desde os princípios os profetas se levantavam, ensinando o povo a cumprir aquelas coisas da lei, que se cumprisse, ia viver por ela. Eles quiseram? Não quiseram. E quando nós falamos graça, estamos falando da mesma método de salvação que Deus usou para com Abraão. Em Abraão não tinha lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Você lê o livro de Gálatas capítulo 3 todo, eu não vou dizer exatamente os versículos específicos, porque é muito magnífico quando você lê todo para você entender. Então, Abraão, o evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. E o evangelho que foi pregado a Abraão não tinha lei incluso, porque a lei só veio 430 anos depois. Essa contagem quem fez foi Paulo, não foi a teologia. De Abraão a Moisés tinha 430 anos. E o evangelho já estava salvando Abraão. E Abraão foi salvo pela obediência em Deus. Aonde não eram exigências, não era uma regra dizendo ou faça ou tu morre. Não. Queridos irmãos, vamos fazer o resumo. Agora, tendo em vista que você tem acompanhado na Escritura, eu espero que sim, porque a Escritura é para ser examinada, não apenas lida. Vamos fazer o resumo. Eu pergunto, quem é a igreja? Você responde dentro da Escritura. Qual é o nome da igreja? Você responde dentro da Escritura. Quem fundou a igreja? Quem é o fundador da igreja? Porque até onde eu me lembro, Hebreus 8:2 e o 9:11, diz que o fundador é Deus e não o homem. Que ele é feito, não é por mãos, não é desta criação. É feito, gerado pelo Espírito Santo. Ou você discorda da palavra de Deus? Essa sua religião a qual você pertence hoje, qual é a idade dela? Qual é o tempo dela? Quando foi que ela passou a existir? Se você for buscar, você vai descobrir que a sua religião nasceu um dia desse. A comparar com o evangelho que é do céu e que veio salvando desde o princípio da humanidade, desde o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E agora introduzido na terra, em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, como está no livro de João capítulo 4, não das tradições judaicas da sua cultura. Dos judeus, porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, achou-se uma mulher uma mulher judia de Israel, que era Maria, e através dali é que a igreja passa a ser introduzida nesse mundo, né, nessa terra, agora verdadeiramente encarnado, porque a igreja foi introduzida na terra desde o momento em que Deus disse Deus haja luz. Aí passou a existir Jesus Cristo, passou a existir a igreja. Mas a igreja se encarna quando é gerado no ventre de Maria, porque o Espírito Santo veio no ventre de Maria, e agora Jesus diz que ele e o Pai é a mesma coisa, em João 10:30, e agora nós vemos claramente pela Escritura que existe um só corpo, um só Espírito, como foi chamado, uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos e em todos, como diz no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 4 ao 7. Tenha a curiosidade de examinar. Então eu pergunto, quem é o fundador da igreja? E aí? Tudo muda, não é verdade? Tudo muda, porque quando você vai olhar, todas essas palavras que foi dito aqui existem antes da sua religião ser formada. Então, ninguém tem moral para pegar Deus, pegar o seu evangelho, pegar Jesus Cristo e achar que ele é uma propriedade, um produto que pode colocar dentro de uma caixa, que só há salvação se tiver dentro daquela caixa, e que fora daquela caixa não há salvação. Tudo muda, não é verdade? Quando você descobre que há um só mediador. Isso desfaz de tudo que é sistema religioso. Tudo muda quando você agora começa a olhar para a palavra religião e você só começa a ver bagunça, confusão. Eu pergunto, o Espírito Santo de verdade, ele é um espírito de confusão no meio do povo? Mas quando você pensa na palavra religião e política, você só consegue imaginar isso. Confusão, guerra, atrito. Então, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo como Ele quer que nós olhamos, olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque Ele é Deus e não muda, como Ele diz em sua palavra,
Quando nós olhamos, aí então nós vemos com clareza um evangelho limpo e puro, como diz as Escrituras. Isso é um evangelho limpo, queridos irmãos. Então agora, eu espero que estes que estão ouvindo, que estão vendo nesse momento, que estão examinando a Escritura, não venham endurecer o seu coração, tentando, a partir de agora que ouviu esta verdade, tentando se convencer no pecado. Porque muitos dos principais religiosos criam em Jesus, mas não confessavam para que não fosse expulso das sinagogas, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Como está no livro de João, no capítulo 12, o versículo 42 e 43. Não vamos endurecer o nosso coração, queridos irmãos. Quando você ouve uma verdade, você tem uma escolha a fazer. Ou você se faz de cego, surdo, doido e mudo com relação a ela, ignora, né? E passa o resto da sua vida sabendo que está mentindo a si mesmo, ou você abraça ela com todas as suas forças, porque Jesus Cristo é a verdade que liberta. Porque quando você ouve a verdade e ignora, a palavra de Deus diz, era mais antes no teu ouvido. A verdade está diante de você. Então será se você vai abraçar essa verdade, como diz as Escrituras? E aí? Você vai agora tentar se convencer de que você está certo, ainda que o seu sistema religioso não tenha pregado isso? Então eu convido você, queridos irmãos, nesse momento, para crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, a fazer parte da verdadeira igreja, que não é desta terra, que não é de movimento nenhum debaixo desses céus. Uma igreja que é dos céus, que é a luz do mundo, aonde nenhum sistema religioso vai alcançar essa plenitude de verdade que foi falado pela palavra de Deus, aonde ela não cabe nenhuma religião e nenhuma religião cabe nela. Eu convido você, pela palavra de Deus, se você tiver de fato princípio, se você tiver de fato verdade no seu coração, estava em busca da verdade, é isso que eu tenho a falar para você neste momento que você está vendo esse vídeo. Convido você, nos procure se quiser saber mais da palavra de Deus, fique atento ao nosso canal, nós estaremos esperando você. Eu espero ter contribuído grandemente e espero ter contribuído para que uma luz da verdade tenha vindo ao seu coração e não deixe ninguém impedir você de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, abençoe e que ilumine o seu coração pela manifestação da verdade, para que o evangelho não fique mais oculto no meio do povo, como está em 2 Coríntios, capítulo 4. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei?